Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao penúltimo capítulo da nossa série sobre os inimigos de dentro. Como eu sempre digo, eu acho que o treino do Taekwondo ele tem que servir mais do que a questão de defesa pessoal e a questão de competição. Então, eu acho que os valores que a gente desenvolve como paciência, como perseverança, como serenidade e foco, são coisas que têm que servir para a gente usar no nosso dia a dia para enfrentar aqueles que são os verdadeiros inimigos que nós temos hoje em dia, aqueles que vêm de dentro. Nós já falamos sobre ansiedade, nós já falamos sobre depressão e hoje nós vamos falar de algo que talvez já tenha vocês visto ao redor de vocês. Sabe aquele caso da pessoa que ela se acha gorda e ela é muito magra, ou ela se acha muito magra e é super bombada? Isso, gente, pode ser mais do que capricho, isso, gente, pode ser mais do que preocupação excessiva, pode ser dismorfia corporal. O caso mais conhecido que nós temos e também o mais exagerado de dismorfia corporal foi do Michael Jackson, em que ele foi se submetendo a cirurgias até deformar o próprio rosto e ficar irreconhecível, e ele nunca estava satisfeito consigo mesmo. O que é dismorfia corporal? Ela é um transtorno em que fica deturpada a percepção que a pessoa tem de si mesma. Então, a pessoa ela é magra, mas ela se olha no espelho e ela acha que ela é muito gorda. Então, a pessoa tem um corpo bem musculoso, mas ela se olha no espelho e se acha muito magra. Então, às vezes ela tem uma pinta pequena, uma cicatriz, ou às vezes ela nem tem essas características, ninguém percebe, mas ela acha que aquilo salta aos olhos de todo mundo. Muitas vezes a dismorfia ela pode desencadear, pode vir associado a outros problemas como distúrbio alimentar, que é o caso da anorexia e da bulimia, a vigorexia, que é aquela pessoa que está sempre na sala de musculação 5 horas por dia e ela acha que ela nunca fica forte. Esse é um transtorno que se estima que atinja 2% da população mundial, o que significa que no Brasil atinge mais de 40 milhões de pessoas. Ele atinge de ambos os sexos, normalmente a partir dos 15 anos, né, associado à adolescência, quando ela tem todas as modificações corporais e começa a vida social e a percepção dela. No caso dos homens, tende a atenuar a partir dos 30. No caso das mulheres, se mantém forte até os 60 anos, pelo menos. As causas são desconhecidas. Existe uma correlação muito forte com aspectos hereditários, com aspectos psicológicos e com aspectos sociais. Na questão dos aspectos psicológicos, tudo aquilo que afeta a autoestima dela, como por exemplo traumas ou bullying, pode desencadear, pode favorecer que ela desenvolva o transtorno da dismorfia corporal. No caso social, isso é algo muito importante de destacar de hoje em dia. Então a gente vive uma era de mídias digitais, de redes sociais, e isso é um prato cheio, é terreno fértil para que se desenvolvam esse tipo de transtorno. Por quê? Porque a gente tem uma percepção falsa da realidade do que a gente está vendo pelos meios digitais. Então não existe uma foto que não seja retocada, não exista ninguém que apareça sem ser maquiado. Então, os próprios atores são selecionados ou modelos são selecionados dentro de uma minoria da população, e isso é algo que uma pessoa que tem o transtorno da dismorfia, ela só acentua, porque ela abre as revistas, ela abre as redes sociais e todo mundo é forte, todo mundo é sarado, todo mundo é magro, todo mundo tem a pele perfeita, e isso só acentua essa insegurança que ela já tem. Vocês podem identificar
quando a pessoa tem uma preocupação patológica, pensamentos obsessivos, comportamentos repetitivos. Vocês notam isso quando ela só fala em determinado assunto, ela está sempre falando que o nariz dela é de tal jeito, ela está sempre falando que é gorda, está sempre falando que tem uma mancha horrível, sabe? Isso é exagerado. Em casos mais graves, vocês vão notar, por exemplo, assim, um dia está fazendo 40 graus na rua, mas ela está de moletom porque ela não quer mostrar o corpo, ou ela está escondendo outra parte do corpo assim. Também é importante destacar nesse sentido que normalmente a primeira linha para identificar não é o psicólogo, não é o psiquiatra, porque ela não procura esses profissionais. Normalmente é o dermatologista, é o cirurgião plástico, é o professor de educação física ou até mesmo o mestre de taekwondo, porque é esses profissionais que ela vai procurar para tentar combater aquilo que ela considera que é um problema. Então, e esses são os profissionais que vão acabar identificando e auxiliando ela para encaminhar a quem possa ajudar, que é o psicólogo, que é o psiquiatra. Os tratamentos. Normalmente, o tratamento é psicoterápico, às vezes precisa do auxílio de alguma medicação prescrita por um psiquiatra. Mas é difícil chegar nesse nível porque a pessoa normalmente tem vergonha desse problema ou ela não identifica que tem esse problema e ela sequer sabe que ela na verdade é uma pessoa normal, né? Ela acha realmente que fisicamente ela tem um problema, por isso ela se encaminha para esses profissionais. O exercício físico, ele pode auxiliar bastante no sentido de que mexe com a autoestima dela, melhora a autopercepção dela, ela vai liberar hormônios como endorfina, serotonina, são hormônios do bem-estar, e isso pode auxiliar ela, isso pode servir de apoio no tratamento psicoterápico dela, para que ela melhore a segurança dela e melhore a percepção dela de si mesma. Muito bem, pessoal, esse foi nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de reforçar bastante que cada um de nós é diferente, cada um de nós tem suas próprias características e cada um de nós tem seus próprios lados positivos e a sua própria beleza. Se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse enquadrado num mesmo padrão, daí sim seria monótono, daí sim a gente não teria destaque. Então a gente precisa trabalhar a nossa autoestima e buscar de se aceitar dentro da gente, porque existe coisa muito boa dentro de cada um de nós, com toda certeza. Muito obrigado e até o próximo episódio.